Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, fale ao seu coração. Hoje eu quero falar com você sobre uma história. Aliás, sobre um lugar que Deus preparou nessa história para um homem chamado Davi, que fugia. Davi enfrentou aqui no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, você pode abrir sua Bíblia comigo, o que a Bíblia chama muitas vezes de dia mau. Aqui Davi viveu, de fato, o dia mau. E talvez você esteja vivendo hoje dia mau, dia difícil, dia de aflição. Sabe, Deus preparou para Davi nesse dia um lugar. Não foi um hotel 5 estrelas, não foi um palácio, foi um lugar simples. Aliás, para ser bem sincero, foi um buraco no meio de uma pedra, uma caverna, um lugar sem recursos. Mas Deus preparou ali para Davi um lugar de refúgio. Porque quem passa pelo dia mau precisa de paz, precisa de segurança, precisa poder acalmar o seu coração. Quem passa pelo dia mau, aliás, no dia mau, quanto a gente tem de dinheiro, não faz diferença. No dia mau, se a gente tem uma viagem de férias paga com a nossa família inteira, não faz diferença. No dia mau, o que a gente precisa. Aliás, talvez você trocaria, né? Uma viagem de férias, um cruzeiro, um spa, por ter um buraco no meio de uma pedra, onde você pudesse refugiar a sua alma na presença de Deus. Sabe, Davi escreve alguns salmos, e se você olha para o Salmo 142, ele chega a dizer: Deus, olha, e perceba que do meu lado não tem ninguém que me ajude. Eu preciso do Senhor. E meu irmão, minha irmã, Deus preparou para Davi um lugar onde ele refugiou o seu coração. E eu creio que Deus tem preparado para nós, hoje, um lugar também onde o nosso coração vai poder encontrar a paz. Amém? Quem aí não precisa de uma caverna para se refugiar na presença de Deus? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Olha só o que diz o verso de número 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Cabe a mim e a você nessa caverna. E eram com ele os 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram todo o tempo que Davi esteve naquele lugar seguro. Senhor Jesus, eu oro nesse momento para que a palavra do Senhor encontre lugar nos nossos corações, e que no dia mau, cada um de nós possa encontrar refúgio no Senhor. Assim eu oro, Deus. Amém e amém. Davi, a gente vê a sua história desde a sua juventude, quando ele era ainda um pastor de ovelhas, ele era o cuidador das ovelhas de seu pai. Seus irmãos eram guerreiros, naquele tempo o rei era o grande Saul. Saul era um homem alto e forte, muito poderoso na batalha. Mas Davi era um menino, um jovem simples, um jovem que cuidava das ovelhas no campo, aparentemente um serviço sem importância naqueles dias, aliás, um serviço importante, mas comum. A palavra diz que Deus olha para Saul, e mesmo sendo ele forte e grande e muito poderoso, Deus percebe no coração de Saul pecado e ele rejeita Saul. Saul desobedece a Deus, então Deus decide tirar o trono de Saul e passar para uma outra pessoa, para um outro jovem, um jovem segundo o seu coração. O desafio da nossa vida não é sermos aparentemente preparados para todos os desafios. O desafio grande da vida de todo crente é ter um coração segundo o coração de Deus. E Deus então levanta o profeta e diz: olha, Samuel, vá à casa de Jessé e um de seus filhos será ungido como rei de Israel. Ele chega na casa de Jessé e são vários os filhos de Jessé, como o texto diz para nós. Os filhos de Jessé serviam como soldados do exército de Saul. Então ele olha, mais velho, forte, grande, e pensa, deve ser esse, aquele que Deus escolheu.
mas não era o mais forte, não era o mais velho e não era o segundo filho. Ele olha e julga pela aparência, mas a palavra de Deus para ele é: o Senhor não olha como vê o homem, o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor, o coração. E por fim, ele pergunta a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé diz: olha, eu tenho o caçula, que está lá no campo cuidando das minhas ovelhas. Manda trazer Davi. E quando Davi chega, o Senhor diz: esse é aquele que eu escolhi para herdar o trono de Israel. Sabe, Davi era jovem e era pastor, mas era um homem altamente preparado para a batalha. Ele ainda não sabia, mas Deus o havia dado uma habilidade extraordinária para a guerra. Sabe, a palavra diz que certa vez um leão tomou uma de suas ovelhas e corajosamente Davi enfrenta o leão e recupera a ovelha da sua boca. O mesmo acontece quando uma ursa ataca uma de suas ovelhas e Davi, um jovem corajoso, habilidoso, pega a sua funda e ataca aquela ursa até recuperar da sua boca a ovelha que tinha sido tomada. Davi era um homem corajoso e cheio de fé. E um dia ele é enviado pelo seu pai Jessé para ir até o campo de batalha e levar mantimentos para os seus irmãos. Naqueles dias havia guerra entre Israel e os filisteus. E o grande guerreiro filisteu chamado Golias, um homem de quase 3 metros de altura, desafiava diariamente o exército de Israel e o Deus dos exércitos de Israel. O acordo era: tragam o seu melhor soldado, aquele que tiver coragem de enfrentar Golias e que puder derrotá-lo, será esse vitorioso. O duelo seria entre os 2 maiores guerreiros dos povos. O guerreiro vitorioso daria a vitória ao seu povo e o povo que tivesse sido derrotado serviria como escravo ao exército vencedor. O medo era muito grande, não havia dentre os vários homens de Israel, nem mesmo Saul, que era grande e forte, nem mesmo os irmãos de Davi, que eram bem preparados, não houve ninguém com coragem suficiente para enfrentar Golias. No entanto, a palavra diz que Davi chega no campo de batalha e, sendo ele ainda jovem, levando ali mantimentos para os seus irmãos, ele escuta a voz de Golias desafiando não somente os homens de Israel, mas desafiando o exército do Deus vivo, desafiando o Deus de Israel. E Davi se ira. Davi pergunta: quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo, o Deus de Israel? Ficou sabendo que Saul tinha prometido àquele que tivesse coragem de enfrentar Golias e que porventura viesse a vencê-lo, tinha prometido a sua filha em casamento e também havia prometido que esse homem se tornaria um oficial de seu exército. Davi, cheio de coragem, se coloca diante de Saul e diz: Rei Saul, eu estou pronto e eu vou enfrentar esse gigante. Mas você é jovem, você ainda não está preparado, e ele é um guerreiro forte e já muito experiente. Mas Davi olha para Saul e diz: olha, o Deus que livrou as minhas mãos do leão e o Deus que me livrou também das garras da ursa estará comigo e me livrará desse gigante. É o que acontece. Davi vai contra Golias não pela sua força, mas como ele mesmo diz, em nome do Senhor dos Exércitos, o dono, o Senhor dos Exércitos de Israel, aquele a quem Golias enfrentava, e Deus dá a Davi vitória. Sabe, Davi vence Golias e agora existe um novo tempo no reino de Saul, porque Davi se torna um de seus oficiais e, como a palavra de Deus diz, Deus deu habilidade a Davi. No Salmo 18 ele ora dizendo: o Senhor adestrou as minhas mãos para a batalha, de maneira que os meus braços vergaram um arco de bronze. Davi era preparado e Davi saía à batalha e tinha êxito, porque o Senhor estava com ele. Certo dia, quando Davi e seus homens voltavam à cidade de Saul, à cidade de Jerusalém, as mulheres da cidade começaram a cantar dizendo: olha, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E aconteceu então que essa palavra despertou no coração de Saul ciúmes, inveja, porque ele sabia que Deus tinha o rejeitado como rei. E Saul decidiu no seu coração tirar a vida de Davi. E depois de algumas tentativas, chega ao ponto de Davi
precisar fugir daquele lugar. Então pense você, um homem que serviu a Deus, que serviu ao seu rei, que serviu à sua nação, que com o suor e com o sangue conquistou uma posição de honra, de destaque, onde ele podia exercer o seu dom. Esse homem é traído pela inveja de Davi e ele é perseguido com o objetivo de que sua vida fosse retirada. Davi foge dali e Davi não tem onde se esconder. Davi sai daquela terra, não tem para onde ir. E o texto que nós acabamos de ler diz que Davi se refugiou na caverna de Adulão. Eu queria que você pensasse nessa frase. Davi se refugiou na caverna de Adulão. Deus preparou para Davi um lugar, como eu disse, não um hotel, não um palácio, mas uma caverna. E sabe, o texto diz que naquela caverna Davi encontrou lugar de refúgio. No dia mau, em primeiro lugar, Deus prepara para mim e para você um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio onde nós nos encontramos com o Senhor, onde nós nos encontramos com o cuidado do Senhor. Pode ser um lugar simples, pode ser, aparentemente, um lugar sem nada para chamar a atenção de ninguém. Pode ser um lugar que, se você passasse por ali em outros tempos, você jamais imaginaria que você entraria e moraria ali. Mas, de fato, Davi se refugia na caverna de Adulão. Sabe, Deus prepara para nós um lugar de refúgio, um lugar aberto para a dor. E quando Deus abre esse lugar, não é só Davi que entra nesse lugar. A palavra diz que o seu pai e os seus irmãos ficam sabendo que ele estava ali. E eles decidem se refugiar junto com Davi. Ou seja, eles também decidem deixar a terra de Israel, fugir da presença de Saul e se refugiar junto com Davi. O lugar de refúgio que Deus prepara para nós é lugar de refúgio também para a nossa família. É lugar de refúgio para quem caminha com a gente. E Deus então prepara ali um ambiente onde não só Davi, mas também a sua família pôde buscar e encontrar refúgio no Senhor. Sabe, quando a gente olha para esse texto e olha para o versículo de número 2, pessoas ficaram sabendo que Davi estava ali. É fato que muitos conheciam quem era Davi porque ele era um grande guerreiro. Mas olha só, a situação de Davi não atraiu pessoas ricas, não atraiu pessoas bem resolvidas. Davi está vivendo um período de muita dor e sabe quem é que se aproxima de Davi? Gente que está sofrendo, gente endividada, gente com a vida destruída, gente com a história manchada. E ao invés de rejeitar essas pessoas, o texto fala que Davi se faz chefe deles. Deixa eu te falar, Deus prepara para nós no dia mau um lugar de refúgio. Mas em segundo lugar, Deus prepara para nós no dia mau um lugar de restauração. E sabe, esse ambiente de restauração que Deus prepara diante de você, pode e vai, em nome de Jesus, ser usado por Deus para restaurar a vida de muita gente. Gente com a vida manchada, gente com a história marcada, gente sem esperança que encontra na presença do Senhor, na presença de um servo do Senhor, mesmo que num lugar muito simples, mesmo que com poucos recursos, um lugar de refúgio. E a palavra diz que Davi se faz chefe deles. Ali Deus restaura a vida daqueles homens, mas é ali também que Deus começa o processo de restauração da vida de Davi. Você se lembra? Qual foi a habilidade que Deus deu para Davi? Guerreiro. Qual foi o chamado que Deus tinha para Davi? Ele já havia sido ungido rei de Israel. Mas rei de que nação? Foge. Qual é o rei que se esconde dentro de uma caverna? Qual é o poder de um rei que não passa de um fugitivo? Deus começa um processo de restauração. Davi entra ali sozinho, mas agora ali ele começa a forjar o seu exército. Depois você precisa estudar a história dos valentes de Davi, homens que foram também muito abençoados por Deus com o dom da batalha, homens que com um golpe de lança feriram 300, homens que sozinhos se colocaram contra exércitos inteiros. São algumas as listas, tanto no livro de Samuel, quanto no livro de Reis, quanto no livro de Crônicas, que falam a respeito dos atos heróicos dos valentes de Davi. E sabe quem eram os valentes de Davi?
Sabe quem eram os homens preparados que Davi carregava consigo na hora da batalha? Sabe quem eram os homens que traziam medo e terror para o exército inimigo depois de Davi se tornar o grande rei de Israel? Aqueles homens que um dia estavam endividados, em aperto, com espírito amargurado, mas que entraram numa caverna, encontraram um homem de Deus que tinha sido refugiado pelo Senhor, que tinha encontrado refúgio na presença do Senhor e que decidiu se fazer chefe daqueles que sofrem. O ambiente de restauração é um ambiente aberto para dores. Portanto, eu e você, quando sofremos, temos uma oportunidade de Deus de entrar nesse ambiente e mais, somos chamados por Deus a olharmos para o lado e percebermos que também perto de nós existe quem sofre. E ele se fez chefe deles. O chamado para Davi era de liderança. Rei de Israel. Ele já tinha aprendido a pastorear ovelha, cuidar de ovelha. Agora Davi, não um pastor, como a gente tem hoje, mas um líder da nação de Israel. Um homem que, debaixo da sua autoridade, dirigiria o povo de Israel para viver em obediência à palavra do Senhor. A gente sabe que depois é exatamente isso que acontece. Davi é estabelecido como rei de Israel e ele fica conhecido como o grande rei de Israel. Mas sabe, o texto continua e a palavra diz, eu quero destacar ainda mais uma frase, quando Davi vai até Moabe, vai até Mispa e conversa com o rei de Moabe e ele então faz um pedido. Deixe que meu pai e minha mãe fiquem aqui até eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Deus preparou para Davi um lugar de refúgio, sim, preparou para Davi restauração, mas preparou para Davi também um lugar onde Davi poderia buscar a sua direção. Ele para o que ele está fazendo e ele decide que agora é hora de buscar saber o que é que Deus quer de mim. Adulão. Adulão significa refúgio. Deus preparou para Davi um lugar onde ele pode acalmar o coração, onde ele pode ser instrumento para acalmar o coração de outras pessoas, mas onde ele para o que ele está fazendo e pergunta, Deus, qual é o próximo passo? O dia mau trata o nosso coração porque ele mostra para nós que nós não somos os donos da nossa história. Nós não temos as respostas, nós não temos as soluções para os problemas que estão diante de nós. Nós reconhecemos no dia mau que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós somos homens de poucos recursos. E no dia mau, Deus prepara para nós então um lugar onde a gente pode acalmar o coração e perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aliás, talvez seja esse o dia que Deus quer usar para fazer disso um hábito na sua vida. Você não tem como resolver todos os problemas do mundo. Você não tem como resolver todos os problemas da sua família. Você acorda e as notícias que vêm diante de você desanimam o seu coração. O dia mau aperta a nossa vida, mas no dia mau a gente pode também levantar um pouco mais cedo. Dobrar o nosso joelho e pedir, Deus, fala comigo hoje. Abrir a nossa Bíblia e dizer, Deus, alimenta a minha alma. Deus, me dá direção. Eu não sei o que eu faço. Josafá certa vez orou assim, Senhor, não há em nós força e não sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. No dia mau, os nossos olhos se voltam para o Senhor e Deus está querendo fazer disso um hábito na sua vida. Porque foi o que aconteceu na vida de Davi. Ele passa, a partir de então, a consultar o Senhor para cada passo que ele deveria dar. E era esse o hábito de Davi. Depois você leia o primeiro livro de Samuel. E Davi, antes de sair para a batalha, orava e dizia, Deus, o Senhor vai comigo? Deus, eu devo sair à batalha? Deus, qual é o próximo passo? Deus prepara para Davi, em Adulão, um lugar onde ele pode buscar a sua direção. E por fim, no verso 4, a palavra diz que o rei de Moabe acolhe os pais de Davi e ali eles ficaram durante aquele tempo em um lugar seguro. No dia mau, Deus levanta gente para te ajudar, que você jamais imaginaria. O rei de Moabe outrora era inimigo, mas agora
é um instrumento de Deus para abençoar a vida e a casa de Davi. E sabe, Deus prepara nesse dia um lugar seguro para Davi. Já parou para pensar que um homem que foge de um rei poderoso como Saul, habilidoso, pode encontrar, com o auxílio de Deus, um lugar de segurança? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui hoje não precisa de um lugar de segurança? Porque o mundo, o tempo inteiro, mostra para nós que a segurança que aparentemente nós temos é falha. A economia não é segurança para nós. A saúde não é segurança para nós. A própria família não é segurança para nós. Tudo isso é bom. Tudo isso é bênção de Deus. Mas nós somos extremamente vulneráveis. Deus prepara para Davi um lugar seguro. Lugar de refúgio, lugar de restauração, lugar onde pode ser buscada direção na presença de Deus e um lugar onde existe segurança. Sabe, você pode estar passando por muita coisa nesses dias, mas apesar de não saber o que você está passando, eu sei exatamente do que você precisa, porque não é só você e não sou só eu, é todo ser humano. Nós precisamos de segurança na presença de Jesus. Precisamos de um lugar como esse que Deus preparou para Davi, que para ele foi uma caverna chamada Adulão, mas que para você pode ser o banheiro da sua casa, para você pode ser o ônibus no caminho do trabalho, para você pode ser o lugar onde você se esconde para chorar, para os seus filhos não verem o que você está fazendo. Para você pode ser um Jacói online. A verdade é que Deus tem preparado lugares onde nós nos refugiaremos na sua presença. E eu queria encerrar essa palavra te fazendo lembrar de uma coisa muito importante. Para Davi, no dia mau, existiu refúgio. Quando a gente olha para a palavra de Deus, homens pecadores como eu e você, no dia mau, clamaram e encontraram refúgio no Senhor. Mas quando a gente olha para a vida do Senhor Jesus, o Filho de Deus, perfeito, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a palavra diz que Ele também passou pelo dia mau. Mas para Jesus não houve um lugar de refúgio no dia mau. E diferentemente de Davi, e diferentemente de mim e de você, o Senhor Jesus não foi poupado pelo Pai. No dia mau, Jesus foi abandonado naquela cruz, porque existia sobre nós uma culpa de pecado que nós não podemos resolver e que jamais qualquer homem poderia trazer solução. E a palavra diz que Deus, então, ama o homem e decide enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Se existe lugar de refúgio para Davi e se existe lugar de refúgio para mim e para você, é só por uma razão, porque Jesus deixou para nós o lugar seguro e assumiu sozinho o lugar de dor. Jesus no dia mau foi deixado pendurado naquela cruz. E a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa culpa, o nosso pecado. Jesus olha para mim e para você, de cima daquela cruz, e a palavra de Jesus para Deus é: o preço está pago, está consumado. Pai, eu estou pagando diante do Senhor a dívida pelo pecado de todo o teu povo. Na cruz Jesus olha para Davi, na cruz Jesus vê os valentes, na cruz Jesus olha para mim e para você, porque o sacrifício de Jesus não aconteceu apenas um dia na história e ficou para a história, mas a palavra diz que desde a fundação do mundo era o propósito de Deus que Jesus morresse em nosso lugar. O que eu quero dizer para você é que Jesus assumiu o seu lugar de dor para que aquele que fora o símbolo da dor de Cristo seja para nós símbolo de refúgio na presença do Pai. A cruz de Jesus é para nós uma porta de esperança. Nós não temos uma caverna, e aliás,
para encontrarmos refúgio diante de Deus, nós não precisamos ir até a Palestina e encontrar uma caverna chamada Adulão. Sabe o que eu e você precisamos para encontrarmos refúgio na presença de Deus? Nós precisamos olhar para a cruz, crer no sacrifício de Jesus. O Senhor Jesus mesmo foi quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso de espírito e puro de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe, Jesus foi pendurado naquela cruz para que a nossa dor fosse retirada de nós, para que o desespero fosse retirado de nós. Perceba, o desespero verdadeiro não é porque amanhã tem uma conta para pagar e eu não tenho dinheiro. Claro que isso é motivo de desespero e Deus proverá sobre sua vida se isso estiver acontecendo com você. Mas olha só, a palavra diz que diante da morte nós não temos o que oferecer a Deus. E todos nós estávamos condenados à morte eterna, mas Jesus se entregou em nosso lugar. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar vida eterna. Ainda que existam aflições nessa terra e nessa vida, a palavra diz que de maneira nenhuma as aflições do tempo presente poderão se comparar à glória que nos será revelada em Jesus Cristo. Deixa eu te falar, Jesus morreu por você, Jesus te amou naquela cruz, Jesus tem para você uma porta de esperança, Jesus tem para você um lugar de refúgio, Jesus tem para você restauração de vida, Jesus tem para você direção, segurança e mais, Ele prometeu que voltará, fará novas todas as coisas. Portanto, eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e a orar, e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Se você ainda não deu esse passo, eu te convido agora a fazer isso, dizendo: Jesus, eu creio em Ti, eu preciso dessa caverna, eu preciso da Tua cruz, eu preciso de segurança e de refúgio, não somente hoje, mas para a eternidade, eu preciso de salvação. Se você quer dar esse passo, eu te convido a acessar esse QR Code que está aparecendo aqui agora. Nós queremos caminhar com você, te ensinar sobre Jesus, queremos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa hora, queria te convidar então a orar mais uma vez diante do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te louvo, porque no dia mau, o Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor tomou sobre si o dia mau, para oferecer para nós o dia do refúgio, para oferecer para nós o dia da restauração, o dia da nossa salvação. Assim eu oro, Deus, para que cada irmão e irmã que recebem essa palavra sejam fortalecidos na fé, sabendo que Jesus Cristo, o nosso Salvador, venceu a morte e cuida de nós. Assim eu oro, Deus, pelos irmãos da 8ª Igreja, assim eu oro por cada irmão e irmã, onde nos acompanham agora, que a Tua bênção seja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, gente boa, muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.